Preciso ficar sozinho, disse ele. Mas o que descobri? Depois, mudou tudo. O barulho dos pratos batendo na pia ecoava pela cozinha como sempre, um ritual que eu havia incorporado à nossa rotina há 8 anos. André estava sentado à mesa, mexendo distraidamente no celular, e eu organizava os últimos restos do jantar, estrogonofe de frango, o prato favorito dele, que eu caprichara especialmente naquela terça-feira. Meu nome é Catarine, tenho 34 anos, e até aquele momento eu acreditava que conhecia meu marido como a palma da minha mão. Sorocaba sempre foi nossa cidade, nosso refúgio. Trabalhava como professora de história na escola estadual do bairro, e André era analista de sistemas numa empresa do centro. Uma vida comum, talvez, mas era nossa vida, e eu a amava. Cata, preciso conversar com você. Sua voz soou diferente, mais grave, mais distante. Parei de lavar o prato na minha mão e me virei devagar, secando as mãos no avental florido que minha mãe me dera no Natal passado. André não estava mais mexendo no celular. Seus olhos escuros, aqueles mesmos que me conquistaram numa festa de formatura há 9 anos, agora evitavam os meus. O que foi, amor? Perguntei, forçando um sorriso enquanto me aproximava da mesa. Ele engoliu em seco. Passou a mão pelos cabelos castanhos já rareando. Um tique nervoso que eu conhecia bem. Mas desta vez havia algo diferente. Algo que fez meu estômago se contrair numa antecipação estranha. Como quando você sente que algo ruim está para acontecer, mas não consegue identificar o quê. Ele começou. Depois parou, olhando fixamente para suas próprias mãos. Catarine, eu preciso ficar sozinho por um tempo. As palavras caíram entre nós como pedras numa lagoa tranquila, criando ondas que se expandiam em círculos cada vez maiores. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Segurei na borda da cadeira, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim? Sozinho? Minha voz saiu mais fina do que eu gostaria. André finalmente me olhou nos olhos. E foi pior do que imaginar. Havia uma tristeza profunda ali, mas também uma determinação que me assustou. Era como se ele já tivesse tomado uma decisão há muito tempo, e apenas agora encontrara coragem para verbalizá-la. Não estou bem comigo mesmo, Cata. Preciso pensar nas coisas. Que coisas, e André? Minha voz começou a tremer. Do que você está falando? Aconteceu alguma coisa no trabalho? É alguma coisa que eu fiz? Ele balançou a cabeça, mas ainda assim não conseguia me dar uma explicação de verdade. Não é você. Sou eu. Eu só... Ele suspirou fundo, como se carregar aquelas palavras fosse um fardo enorme. Eu só preciso de espaço para entender algumas coisas. Senti as lágrimas começarem a queimar meus olhos. Era como se estivéssemos falando idiomas diferentes. Como assim o entender algumas coisas? Que coisas? Tínhamos 8 anos de casamento, uma vida construída juntos, planos, sonhos compartilhados. Como alguém simplesmente decide que precisa ficar sozinho, sem dar uma explicação melhor? André, por favor, me explica direito. A gente pode conversar, pode resolver o que for. Não tem nada para resolver. Ele me interrompeu, mais seco do que pretendia. Vi quando se deu conta do tom e suavizou a voz. Desculpa. Não quis ser grosso. É só que... não é sobre nós. É sobre mim. Ele se levantou da cadeira. E naquele movimento simples, senti que algo se partia dentro de mim. Não era apenas o barulho da cadeira raspando no piso da cozinha. Era algo muito mais profundo. Era a sensação de que a vida que eu conhecia estava se despedaçando diante dos meus olhos. E eu não tinha a menor ideia do porquê. Você vai para onde? Perguntei, tentando manter algum controle na situação. Vou ficar na casa da minha mãe por um tempo. Dona Célia. Claro, ela sempre achou que André poderia ter escolhido alguém melhor. Não que ela fosse cruel comigo, mas havia sempre uma frieza sutil, um distanciamento educado que me lembrava constantemente de que eu não era exatamente o que ela imaginara para o filho. André saiu da cozinha e foi para o quarto. Eu fiquei ali, parada, ouvindo o barulho dele mexendo nas gavetas, colocando roupas numa mala, sons comuns, cotidianos, mas que naquele contexto soavam como uma sinfonia de despedida. Quando ele voltou com a mala na mão, eu ainda estava no mesmo lugar, como se meus pés tivessem criado raízes no piso frio da cozinha. Cata, ele começou, mas não terminou a frase. Quanto tempo? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Não sei. E foi só isso. Não sei.
2 palavras que resumiam o fim temporário, ou definitivo, eu não sabia, de 8 anos de casamento. Ele se aproximou. Hesitou por um momento como se fosse me beijar no rosto, mas depois apenas acenou levemente com a cabeça e foi embora. O som da porta se fechando ecoou pela casa vazia como uma sentença final. Fiquei ali, parada na cozinha, olhando para os pratos ainda molhados na pia, para o resto do estrogonofe que esfriava na panela, para a mesa onde ainda havia 2 cadeiras, embora agora sobrasse uma. E pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da nossa casa me pareceu ensurdecedor. Os primeiros dias sem André passaram como uma névoa densa que me envolvia e distorcia tudo ao meu redor. Acordava todas as manhãs esperando ouvir o barulho do chuveiro ligando no banheiro, o som familiar da cafeteira elétrica, seus passos descendo a escada. Mas a casa permanecia em silêncio, e a realidade me atingia como um soco no estômago a cada despertar. Na escola, eu funcionava no piloto automático. Entrava na sala dos professores, cumprimentava os colegas com um sorriso forçado e conduzia minhas aulas de história como se estivesse lendo um roteiro decorado há anos. Os alunos do 9º ano pareciam perceber que algo estava diferente. Quando expliquei sobre a Revolução Francesa, notei alguns olhares curiosos. Minha voz saía mais baixa, menos empolgada que o normal. "Professora, a senhora tá bem?" perguntou a Beatriz, uma menina esperta que sempre sentava na primeira fileira. "Claro, querida." "Por quê?" respondi, tentando parecer natural enquanto escrevia as causas da Revolução no quadro. "Sei lá, a senhora parece meio triste." A palavra ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. Era isso que eu estava? Triste? Ou era algo mais profundo, mais complexo? Era como se uma parte fundamental de mim tivesse sido arrancada sem anestesia, deixando uma ferida aberta que eu não sabia como cuidar. À noite, sozinha em casa, eu me pegava repassando mentalmente cada conversa, cada gesto, cada momento dos últimos meses. Será que havia sinais que eu ignorei? André sempre foi reservado, mas ultimamente, sim, ele estava mais quieto, mais distante. Chegava do trabalho e ia direto para o computador. Passava horas navegando em sites que eu nunca me preocupei em verificar. Jantávamos assistindo televisão, em vez de conversar como fazíamos antes. Não é sobre nós, é sobre mim. As palavras dele ecoavam obsessivamente na minha mente. Mas como algo pode ser só sobre ele se afeta diretamente a mim? Se destrói a nossa vida juntos? Minha mãe ligou no 3º dia. "Catarine, sua voz está estranha. O que aconteceu?" Desabei no telefone. Entre soluços, contei tudo. Ou o pouco que eu sabia. Mamãe, sempre prática, sugeriu que eu fosse para Campinas passar uns dias com ela e papai. Mas eu recusei. Tinha a sensação irracional de que se eu saísse de casa, se abandonasse nossa rotina, eu estaria admitindo que tudo acabou. E eu ainda não estava pronta para aceitar isso. Foi quando comecei a espiar as redes sociais dele. Eu sei que foi errado. Sei que foi uma violação da privacidade, mesmo sendo meu marido. Mas a ansiedade era mais forte do que qualquer senso de ética. Precisava entender se ele estava sofrendo tanto quanto eu, se também estava perdido e confuso. O que vi me deixou ainda mais perturbada. André estava ativo no Instagram, postando stories de lugares que não reconheci. Num deles, estava numa churrascaria em São Roque com alguns amigos do trabalho, sorrindo para a câmera. Em outro, tomava cerveja num bar do centro de Sorocaba, o mesmo bar onde tivemos nosso primeiro encontro. Como ele conseguia estar lá, sorrindo, como se nada tivesse acontecido? No WhatsApp, o status dele mudou para uma frase que me cortou como uma lâmina. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Se encontrar? Ele estava se encontrando enquanto eu me despedaçava? Passei a madrugada do 4º dia em claro, sentada na cama que agora parecia enorme demais para mim sozinha, tentando decifrar aquela frase. Era uma referência a algum livro? A alguma música? Ou era direcionada a mim? Uma tentativa de explicação que ele não conseguiu dar pessoalmente? Na manhã seguinte, no intervalo entre as aulas, resolvi ligar para a Juliana, irmã dele. Sempre tivemos um relacionamento cordial, mas nunca íntimo. Ela era 2 anos mais nova que André, trabalha como veterinária numa clínica em Votorantim, e sempre foi mais extrovertida que o irmão. "Juliana, é a Catarine." "Oi, Cata, tudo bem?" "Que surpresa você ligar." Houve uma hesitação na voz dela. Sutil, mas estava lá.
Juliana, você sabe o que está acontecendo com o André? Um silêncio longo do outro lado da linha. Longo demais. Cata, vocês brigaram? Ele não te contou? Outro silêncio. E então, numa voz mais baixa, ele me disse que vocês estavam passando por um momento difícil, que precisava de um tempo para pensar. E você acha isso normal? Depois de 8 anos de casamento, ele simplesmente resolve que precisa pensar? Olha, Cata, o André sempre foi complicado com essas coisas de sentimento. Desde pequeno ele guarda tudo para dentro. Mas você deve ter uma ideia do que é, não é? Ele é seu irmão. Mais um silêncio. E desta vez, quando Juliana falou, havia algo diferente em sua voz. Algo que soou como culpa? Cata, talvez seja melhor vocês dois conversarem. Eu não posso. Juliana, por favor. Eu estou completamente perdida. Não entendo nada do que está acontecendo. Ouvi ela suspirar profundamente do outro lado. Tá bom, mas não posso falar pelo telefone. A gente pode se encontrar? Hoje à tarde? Meu coração disparou. Havia algo que ela sabia. Algo que André não me contou. Claro. Onde? Naquela padaria perto do shopping Iguatemi? Às 3 horas? Eu estarei lá. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Pela primeira vez desde que André foi embora, senti uma mistura estranha de esperança e terror. Juliana sabia de alguma coisa. E qualquer que fosse essa informação, ela mudaria tudo. A padaria Doce Vida ficava estrategicamente localizada entre o shopping e a avenida principal, um lugar movimentado onde seria difícil alguém nos reconhecer. Cheguei 15 minutos adiantada, nervosa como não me sentia desde a época do vestibular. Escolhi uma mesa no fundo, longe das janelas, e pedi um café que esfriou intocado diante de mim. Juliana apareceu pontualmente às 3 horas. Reconheci imediatamente o jeito dela de andar. Passos firmes, decididos, tão diferentes do irmão. Usava o jaleco azul da clínica por baixo de um casaco jeans, e seus cabelos castanhos estavam presos num rabo de cavalo prático. Quando me viu, seu rosto contraiu numa expressão que misturava carinho e desconforto. Desculpa o atraso. Mentiu ela. Embora tivesse chegado no horário. Era apenas um jeito de quebrar o gelo. Imagina. Obrigada por vir. Juliana pediu um cappuccino e ficamos alguns minutos em silêncio, cada uma esperando que a outra começasse. Eu observava suas mãos tamborilando nervosamente na mesa, os olhos dela evitando os meus. Era evidente que sabia de algo que preferia não contar. Juliana, comecei, tentando manter a voz firme. Eu sei que você sabe de alguma coisa. Pelo amor de Deus, me conta o que está acontecendo. Eu sinto que estou enlouquecendo. Ela suspirou fundo. Mexeu o açúcar no café muito mais tempo do que necessário. E finalmente me olhou nos olhos. Cata, o que eu vou te contar? Talvez seja melhor você não saber. Melhor não saber? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Juliana, eu estou vivendo um inferno. Meu marido simplesmente saiu de casa sem explicação. Eu mereço saber a verdade. Tá bom, ela concordou. Mas havia uma relutância evidente em cada palavra. Mas promete que não vai fazer nenhuma loucura? Meu estômago se contraiu. Loucura? Que tipo de verdade exigia essa promessa? Prometo. Juliana respirou fundo antes de começar. Há uns 3 meses, o André começou a falar sobre uma mulher do trabalho dele. Uma ex-colega, na verdade. Ela tinha saído da empresa, mas eles continuaram conversando. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Uma mulher. Claro. Como eu pude ser tão ingênua? O nome dela é Priscila, continuou Juliana, observando cada mudança na minha expressão. Ele disse que ela estava passando por uma fase muito difícil. Difícil como? Interrompi, minha voz saindo mais rouca. Ela tem um filho pequeno. O menino tem autismo e... Bem, ela é mãe solo. O pai da criança não assumiu a responsabilidade. Priscila. O nome ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Tentei visualizar o rosto dela. Imaginar como seria, se era bonita, se era mais nova que eu. Mas Juliana continuou falando, e suas próximas palavras me confundiram ainda mais. No início, parecia só amizade. Sabe como o André é sensível com essas coisas. Crianças especiais, mães que lutam sozinhas. Ele ficou muito envolvido emocionalmente com a situação. Envolvido como? Ele começou a ajudar financeiramente. Pagava terapias para o menino, comprava remédios, e passou a visitá-los regularmente.
Senti uma raiva crescendo dentro de mim. Não só pela traição emocional, mas pela descoberta de que meu marido tinha uma vida paralela da qual eu não fazia parte. E por que ele não me contou nada disso? Juliana hesitou novamente, mexendo desconfortavelmente na cadeira. Cata, essa é a parte mais complicada. Ele estava com vergonha. Vergonha de quê? De estar se sentindo mais útil, mais masculino cuidando do filho de outra pessoa do que... Ela parou, claramente desconfortável. Do que o quê, Juliana? Do que tentando ter um filho com você? As palavras me atingiram como uma bofetada. Nos últimos 2 anos, André e eu tentávamos engravidar. Não era algo desesperador, mas havia uma pressão sutil, consultas médicas, exames. Eu sempre achei que ele estava lidando bem com isso, que éramos um time enfrentando juntos essa dificuldade. Ele disse que se sentia inadequado, continuou Juliana, cada palavra soando como uma adaga. Que talvez não fosse capaz de ser pai, mas com o menino da Priscila ele se sentia importante, necessário. E ela? Como ela se sente em relação a ele? Eu acho que ela gosta dele. Cata, de verdade. Não é só interesse pela ajuda que ele oferece. Ela vê nele um homem que não a abandonou, que não fugiu quando soube das dificuldades do filho. O ironicamente cruel da situação me atingiu em cheio. André fugia de mim, de nós, de nossa tentativa de construir uma família, mas se refugiava numa situação onde podia brincar de ser o herói de uma família já pronta. Eles estão juntos? Perguntei, temendo a resposta. Não sei, Cata. Honestamente, não sei. O André não admite nada além da amizade, mas ele fala dela de um jeito que nunca mais falou de você. A dor que senti naquele momento foi física, literal, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e estivesse girando lentamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu tentava processar tudo o que havia escutado. Tentava encontrar uma forma de transformar aquelas informações numa narrativa que fizesse sentido. Onde ela mora? Perguntei finalmente. Cata. Juliana me olhou com preocupação. Você prometeu que não ia fazer nenhuma loucura. Não vou fazer. Eu só preciso ver. Preciso entender. Ela mora num apartamento pequeno no centro de Sorocaba, perto da Praça da Bandeira. Anotei mentalmente o local. Não sabia ainda o que ia fazer com essa informação, mas saber onde encontrá-la me dava uma sensação estranha de controle. Obrigada por me contar, falei, levantando da mesa. Cata, espera. Juliana segurou meu braço. O que você vai fazer? Olhei para ela. Minha cunhada que acabara de despedaçar meu mundo, mas que também me dera o presente da verdade. Não sei ainda, mas pelo menos agora sei contra o que estou lutando. Saí da padaria com as pernas bambas, mas com uma clareza que não sentia há dias. A verdade doía, mas era melhor que a incerteza. André não estava apenas precisando de espaço. Ele estava construindo uma nova vida, e eu precisava decidir se ainda tinha lugar nela. Passei 3 dias após a conversa com Juliana, tentando reunir coragem para confrontar André. 3 dias repassando mentalmente cada palavra que diria, imaginando cada possível reação dele, ensaiando diálogos que nunca aconteciam da forma como eu planejava. No sábado de manhã, finalmente liguei para ele. André, preciso conversar com você. Cata... A voz dele soou cansada, como se já esperasse essa ligação. Não sei se é uma boa hora. Não estou pedindo sua opinião. Interrompi, surpreendendo-me com minha própria firmeza. Estou te avisando. A gente se encontra hoje. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro resignado. Onde? Cafeteria Mirante, no centro. 2 horas. Era um lugar que frequentávamos no início do relacionamento, quando ainda estávamos nos conhecendo. Talvez a nostalgia do local o deixasse mais vulnerável à verdade. Ou talvez eu apenas quisesse ressignificar aquele espaço que guardava memórias felizes nossas. Cheguei 20 minutos adiantada. Escolhi uma mesa no fundo e pedi um café que, assim como dias antes com Juliana, permaneceu intocado. Minha ansiedade era uma criatura viva dentro de mim, roendo meu estômago, acelerando meu coração. André apareceu pontualmente. Reconheci seu silhueta antes mesmo dele entrar. Os ombros ligeiramente curvados, a camisa social azul que eu havia passado tantas vezes, o jeito hesitante de andar quando estava nervoso. Ele parecia mais magro, mais abatido. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e os cabelos estavam desgrenhados, como se ele não tivesse dormido direito há dias. Oi, disse ele, sentando-se à minha frente sem me olhar diretamente. Oi,
respondi, observando cada detalhe do homem que dividia a cama comigo há 8 anos e que, agora, parecia um completo estranho. Ele pediu um expresso simples. Ficamos alguns minutos em silêncio, um observando o outro, medindo as palavras que ainda não haviam sido ditas. Era como uma dança estranha, onde cada movimento era calculado, cada olhar tinha significado. Você emagreceu, comentei, quebrando o gelo. Você também, ele respondeu, e pela primeira vez me olhou diretamente. Havia uma tristeza genuína em seus olhos, mas também algo que parecia culpa. André, eu sei da Priscila. As palavras saíram mais diretas do que eu havia planejado. Vi o sangue sumir do rosto dele instantaneamente. Suas mãos, que estavam mexendo na xícara de café, pararam completamente. Como você, começou ele. Depois parou, passando a mão pelos cabelos. A Juliana te contou? Isso importa? Respondi. O que importa é por que você não me contou. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando encontrar forças para uma conversa que sabia ser inevitável. Porque eu sabia como ia soar. Eu sabia que você ia achar que eu estava te traindo. E não está? Não. A resposta veio rápida, quase desesperada. Não do jeito que você está pensando. Nós nunca... Mas você está financiando a vida dela, visitando, cuidando do filho dela. Ele é uma criança especial, Cata. A voz de André começou a subir, defensiva. Ela estava passando por um momento muito difícil, sem nenhuma ajuda. E por que isso é responsabilidade sua? A pergunta ficou no ar entre nós como uma sentença. Vi André engolir em seco, lutando com algo interno que eu não conseguia compreender completamente. Por quê? Ele começou. Depois parou. Recomeçou. Porque com eles eu me sinto útil. E comigo não? Outro silêncio longo. Muito longo. E quando ele finalmente falou, sua voz saiu quase num sussurro. Cata, a gente tenta há 2 anos ter um filho. 2 anos de consultas, de exames, de fracassos. E eu sei que o problema não é seu. Senti meu peito se contrair. Tínhamos conversado sobre isso antes. Mas sempre de forma técnica, médica. Nunca de forma tão crua, tão emocional. O problema não é de ninguém, André. São coisas que acontecem. Mas acontecem comigo. Ele me interrompeu. E pela primeira vez desde que sentou, vi lágrimas começarem a se formar em seus olhos. E com o Gabriel, o filho da Priscila, eu me sinto como um pai de verdade. Gabriel. Até aquele momento, a criança havia sido apenas uma abstração. O filho especial. Agora ele tinha nome. Tinha se tornado real na nossa conversa. Você se sente como o pai dele porque não é. Falei, tentando manter a calma. É fácil ser o herói que aparece nos fins de semana, que ajuda financeiramente, que não precisa lidar com as dificuldades do dia a dia. Não é isso, ele protestou, mas sem muita convicção. Não é? Então me explica, André. Me explica por que você consegue ser esse homem maravilhoso para ela e para o filho dela, mas não consegue ser companheiro da sua própria esposa. Ele começou a chorar. Não lágrimas discretas, mas um choro profundo, desesperado, como se todas as emoções que ele havia guardado nos últimos meses finalmente encontrassem uma saída. Eu não sei como ser o que você precisa, admitiu entre soluços. Com eles é mais simples. Eles precisam de ajuda prática, de apoio. Com você eu preciso ser um marido, um companheiro, um futuro pai. E eu não sei se consigo. Pela primeira vez em dias, senti algo além de raiva e dor. Senti pena dele. Pena do homem que estava tão perdido na própria insegurança que preferiu fugir a enfrentar nossos problemas juntos. E você acha que a solução é construir uma fantasia de família com eles? Não é uma fantasia, ele respondeu, secando os olhos. Eu amo o Gabriel como se fosse meu filho. E a Priscila? Perguntei, temendo a resposta. Ele me olhou diretamente nos olhos, e naquele olhar vi a verdade antes mesmo dele falar. Eu acho que sim, Cata. Eu acho que também amo ela. O mundo desmoronou ao meu redor naquele momento. Era uma coisa suspeitar, imaginar, temer. Era completamente diferente ouvir a confirmação saindo dos lábios dele. Então é isso, falei, minha voz saindo surpreendentemente calma. 8 anos de casamento terminam assim. Você se apaixona por outra família e decide que precisa de espaço para decidir entre nós. Não é uma decisão fácil. Não, interrompi, levantando da mesa. Não é uma decisão. Você já decidiu.
só não tem coragem de assumir. Deixei dinheiro na mesa para pagar meu café e comecei a me afastar. Cata, espera, ele chamou. Parei e me virei para olhá-lo uma última vez. Obrigada pela honestidade, falei, finalmente. E saí da cafeteria sabendo que aquela conversa havia sido nossa despedida real. Não a saída silenciosa da cozinha uma semana antes, mas este momento, onde finalmente tínhamos colocado todas as cartas na mesa. Pela primeira vez em dias, eu sabia exatamente onde estava e, mais importante, sabia para onde ir a partir dali. 3 meses depois do confronto na cafeteria, acordei numa manhã de terça-feira e percebi que havia algo diferente. Não foi uma revelação dramática, não foi um momento de epifania cinematográfica. Foi algo sutil, quase imperceptível. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não me assustou. Levantei, preparei meu café da manhã. Agora eu fazia questão de tomar café da manhã todos os dias, um ritual de autocuidado que havia desenvolvido. E me sentei à mesa da cozinha onde tudo começou. Ou melhor, onde tudo terminou para recomeçar. André havia ido buscar o restante de suas coisas 2 semanas após nossa conversa. Foi rápido, prático, quase comercial. Ele evitou meus olhos durante todo o processo, e eu o deixei levar tudo o que quisesse. Móveis, eletrodomésticos, livros. Não por generosidade, mas porque aqueles objetos carregavam memórias de uma vida que eu estava aprendendo a deixar para trás. O que ele não levou foi o avental florido que minha mãe me deu no Natal. Encontrei-o esquecido no fundo da gaveta da cozinha, e quando o segurei nas mãos, chorei, mas não de tristeza. Chorei porque percebi que aquele pedaço de tecido representava algo que era só meu, algo que existia independentemente dele. Na escola, meus alunos começaram a notar mudanças. Minhas aulas ficaram mais dinâmicas, mais envolventes. Era como se, ao me libertar do peso da incerteza, eu tivesse encontrado uma energia nova para ensinar. Comecei a usar métodos mais criativos, a trazer debates sobre temas contemporâneos, a conectar a história com a realidade deles. Professora, disse a Beatriz, aquela menina esperta da primeira fileira, após uma aula sobre o movimento feminista no Brasil, a senhora mudou. Mudei como? Perguntei, organizando meus materiais. Não sei, a senhora parece mais... forte? Forte. A palavra ecoou em mim pelo resto do dia. Era isso que eu estava me tornando? Forte? Decidi me inscrever no mestrado em História que havia adiado por anos. André sempre dizia que não era o momento certo, que talvez mais para frente, quando nossa situação financeira estivesse mais estável. Agora eu percebia que ele tinha medo de que eu crescesse além da vida que tínhamos construído juntos. Ou talvez eu tenha usado isso como desculpa para não sair da minha zona de conforto. Minha mãe veio me visitar num sábado, 3 meses após a separação. Encontrou-me replantando o jardim dos fundos, mexendo na terra com as mãos sujas, o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, sorrindo enquanto posicionava mudas de lavanda. Você está bem, filha? Disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Estou, respondi, e foi a primeira vez que disse isso sem mentir para mim mesma. E o André? Soube alguma coisa? Respirei fundo antes de responder. Era uma pergunta que eu esperava há meses. Eles estão morando juntos. André, Priscila e o Gabriel. Juliana me contou na semana passada. Mamãe me olhou com preocupação, esperando ver mágoa, raiva, desespero. Em vez disso, viu apenas uma aceitação serena. Como você se sente sobre isso? Triste pelo tempo que perdi, tentando salvar algo que ele já havia decidido abandonar. Respondi, plantando mais uma muda, mas também aliviada. Ele fez a escolha dele. Agora eu posso fazer a minha. E era verdade. Durante as últimas semanas, eu havia desenvolvido uma rotina que era completamente minha. Acordava cedo, fazia exercícios, preparava refeições que eu realmente gostava de comer. Aos sábados, ia ao cinema sozinha e descobri que gostava da liberdade de escolher qualquer filme sem ter que negociar. Aos domingos, visitava exposições no museu da cidade ou caminhava pelo parque da cidade, observando famílias, crianças brincando, casais passeando, mas sem sentir inveja ou tristeza. Uma tarde, caminhando pela Praça da Bandeira, a mesma região onde Priscila morava, os vi. André, ela e Gabriel estavam saindo de uma sorveteria, Gabriel com o rosto lambuzado de chocolate.
André segurando a mão dele, Priscila sorrindo ao lado dos dois. Meu primeiro impulso foi me esconder, evitar o encontro, mas algo me fez continuar caminhando. Quando André me viu, seu rosto contraiu numa mistura de culpa e surpresa. Priscila me olhou com curiosidade, provavelmente tentando identificar quem era a mulher que fazia seu namorado parecer tão desconfortável. Oi, André, cumprimentei, com naturalidade. Cata, ele gaguejou. Esta é a Priscila, e este é o Gabriel. Gabriel, um menino de uns 6 anos com cabelos cacheados e olhos brilhantes, acenou timidamente para mim. Priscila estendeu a mão com um sorriso hesitante. Prazer, disse ela. André falou muito sobre você. Estudei o rosto dela por um momento. Era bonita, de uma forma simples e natural. Tinha uma doçura nos olhos que eu conseguia entender. Não era uma vilã, não era uma destruidora de lares. Era apenas uma mulher que encontrou em André aquilo que ele não conseguia me dar. Imagino que sim, respondi. Cuidem-se bem. E continuei caminhando, deixando-os para trás com a mesma naturalidade com que havia deixado nossa vida em comum. Naquela noite, me sentei na varanda dos fundos da casa, observando as estrelas e sentindo o perfume das lavandas que havia plantado. Peguei meu celular e mudei meu status no WhatsApp. Onde antes não havia nada, escrevi. Às vezes é preciso se perder para se encontrar. Era a mesma frase que André havia usado meses antes, mas agora ela tinha um significado completamente diferente. Ele se perdeu tentando ser alguém que não era comigo, e se encontrou sendo o que Priscila e Gabriel precisavam. Eu me perdi na ilusão de um casamento que já estava morto, e me encontrei na possibilidade de uma vida que era genuinamente minha. Recebi uma mensagem da coordenadora do mestrado. E parabéns, Catarine. Você foi aprovada. Sorri para o celular, depois para as estrelas, e finalmente para mim mesma. Ele disse que precisava ficar sozinho, mas quem realmente se encontrou nessa história fui eu. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.